Pessoal, vou fazer esse vídeo comentando sobre o que se tornou a Quimbanda Malay. Veja bem, deixa eu secar aqui as coisas aqui. Pronto. Vejam bem, em 95 eu estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? E em 2001, 2 de novembro de 2001, eu havia entrado para Quimbanda Malay. Só que acontece que ninguém nem sabia a origem da própria palavra chamada Quimbanda. Existiam os PDF na internet que falava que o termo vinha do quimbundo. Na verdade, o termo é ovibundo, né? Que também não deixa de ser errado. Ovibundo, quimbundo, é a origem dessa palavra quimbanda, que significa justamente o curandeiro, o feiticeiro, o herbalista. Enfim, quando se perguntava para qualquer pessoa que quimbanda ela cultuava, ninguém sabia. O mais antigo, ainda vivo, conhecido como André, que era direto do Dorcites, ele mesmo comentava: nós nunca ouvimos falar sobre isso. Sempre cultuamos quimbanda como quimbanda. Nomenclaturas essas nem existia, Dorcites nunca citou em nenhum momento que era quimbanda Malay. Nunca houve essa palavra em ensinamentos aos seus filhos antigos, entendeu? Ao Senhor como... Tem vários. São vários descendentes que inclusive ainda estão vivos. Mas enfim, como eu desconhecia a origem do culto e resolvi pesquisar, porque passei fome, passei dificuldades, fui morar de favor num ateliê de pintura, não tinha mais por onde correr antes de entrar para a Quimbanda, né? Eu fui ludibriado por sacerdote que até hoje está lá em Santa Maria fazendo marmotagem, entendeu? Então, eu decidi escrever um livro para que as pessoas se alertassem, que é o que vocês veem como o resultado de pesquisa, né? O antiguíssimo livro, porque isso aqui é realmente uma obra ímpar. Ninguém fez igual e nem vai fazer. Entendeu? Veja bem, não que eu queira me achar o máximo, pelo contrário, nós sempre seremos superados lá na frente. Hoje fizemos um bom trabalho, vai ser a referência lá no futuro, e lá no futuro haverá pessoas que farão obras melhores. Então, nós temos que ser humildes e reconhecer que lá na frente vai haver. Mas nesse momento, essa é a melhor obra. Mas voltando ao assunto. Se o próprio Dorcites jamais falou que era Quimbanda Malay, o que esse pessoal está falando aí? Tá vendo? Pô, se naquela época a Quimbanda era generalizada, era todo mundo uma quimbanda só. Por que era uma quimbanda só? Porque o pessoal não sabia a divisão. Não sabia a diferença entre uma fundamentação e outra. Outra coisa que é difícil de falar, porque é uma coisa que ela é subjetiva e ela pode dar margem justamente para o que a gente não quer, marmotagem. Ela veio do Nordeste? Veio. Ela era a Quimbanda das Encruzilhadas. Muita gente que hoje cultua Quimbanda Malay é a Quimbanda das Encruzilhadas. Vejam bem, por quê? Na época, a Quimbanda das Encruzilhadas, como nós vemos que era Pernambuco e Paraíba, né, que era muito bem fundamentada e foi levada pelo Freitas à cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí é que tem um ponto de fusão.
segundo o nobre colega, que é realmente Quimbanda Malay, entendeu? O Dorcides incorporava as pombagiras e, de repente, no último momento das incorporações, o espírito passa a se identificar como Asmodeus. O espírito não vem em placa escrito o que ele é. Se ele disser o que ele é, pronto, ponto final. Se o espírito vem dizendo que é mulambo, e aí você vai dizer o que é o que? Tu não tem como identificar. Então, era realmente Asmodeus, né? Era realmente um espírito extremamente forte e poderoso. Tanto que, após o falecimento do sacerdote, muitas pessoas quiseram dizer que herdaram o espírito e disseram passar a receber o espírito. Só que isso é um ledo engano, né? Uma mentira para, de repente, engajar mais clientes. Mas, enfim, esse espírito, quando baixou, fez uma nova fundamentação. Foi o espírito que trouxe essa fórmula da Malay que hoje nós vemos como fama, né? Que a gente vê todo mundo dizendo que todo mundo defendendo uma bandeira, entendeu? Não se tira os méritos daqueles que são descendentes diretos, todos foram muito bem fundamentados, todos realmente têm força espiritual muito grande. O que vai mudar é a cabeça de cada um. O espírito, ele não se mete no livre-arbítrio do ser humano. Se a pessoa, mesmo bem fundamentada, quiser fazer coisa errada, isso é problema dela, entendeu? Mas não se tira o mérito de todos que foram muito bem fundamentados, todos que são realmente descendentes do Dorcides. Se alguém me pergunta, fulano não é seu desafeto, né? Não, mas ele é Quimbanda Malay, sim. Eu posso não me dar bem, mas ele é Quimbanda Malay. É reconhecido. O que, de repente, muitas das vezes a pessoa faz ao contrário. Quer tirar eu, porque foi o primeiro e percursor, porque em 2005 ninguém comentava sobre Quimbanda Malay. Quem viu essa diferença e essa subdivisão fui eu. Se hoje no Brasil inteiro falam sobre Quimbanda Malay, é graças a mim. Fui eu o precursor. Podem pegar qualquer registro antigo. Aliás, né, como é interessante, né? Você pesquisa na inteligência artificial sobre immunologia e ela vai dar todo o meu histórico ali, inclusive as minhas pesquisas sobre cultura banto, porque foi através do antigo sacerdote Regis, foi quando eu ouvi a primeira palavra banto. Eu perguntei assim, da onde veio a Quimbanda? E ele falou, vem dos bantos, antigos bantos. E é dali eu fui estudando. E aí dali eu comecei a fazer o meu livro. Me inspirei sim em muitos autores antigos que existia a fusão de daimons, já que quando eu entrei foi isso que eu tinha aprendido. Você cultua isso, é essa nomenclatura. Então vamos se aprofundar nisso. Então hoje Quimbanda Malay, a primeira referência sou eu, porque antes de mim ninguém nem sabia que Quimbanda cultuava. Então, quando eu rodava na cidade de Santa Maria e de terreiro em terreiro, eu perguntava qual é a quimbanda que você cultua. A pessoa não sabia dizer, porque na verdade não havia essa subdivisão de quimbandas. Tanto que você vê muitas quimbanda malê antiga, né, que usam a imagem de gesso. Ué, mas a imagem de gesso não é mais profunda no Nagô? Então, porque na realidade não existia essa subdivisão de nomenclaturas. Todo mundo cultuava quimbanda. Se uma era melhor e outra era pior, ia depender do que agora eu estou revelando, da fundamentação. Então, quando eu comecei a viajar por todo o Brasil, várias vezes para a Europa, em vários lugares a qual se cultuava quimbanda, eu comecei a perceber a diferença da fundamentação. Era na fundamentação que a gente via
quem era realmente um quimbanda malay, como hoje está dentro dessa nomenclatura. Se perguntamos o mais antigo, ainda vivo, descendente do Docídio, ele vai dizer, mas a gente nem usava esse termo na época, entendeu? Então, vejam bem, a quimbanda, na realidade, é uma fusão de várias culturas, entendeu? E por isso que eu não é questão de julgar, né? Nem é questão de dizer o que fazem, né? Porque nós vemos novas nomenclaturas sobre quimbanda, entendeu? Mas é a fundamentação da pessoa, entendeu? Se a fundamentação da pessoa é daquela forma e ela acredita naquela origem, ótimo. A única coisa que a gente tem que respeitar é a fundamentação da casa do próximo. Se a fundamentação da casa do próximo é assim, ótimo. Ele está bem, os seus iniciados estão bem e por aí adiante. Agora, existe um parâmetro entre todas as quimbandas, como o fato de não haver chão, como o fato de não haver roncó, como o fato de não haver raspagem, como o fato de não fazer bori do batuque dentro da quimbanda, entendeu? Então, assim, ritos de outras culturas afro-brasileiras dentro da quimbanda é comum entre todas as quimbandas, não pode ter, entendeu? Então tem certas coisas que não adianta a pessoa querer empurrar. A minha quimbanda é tal, tal, tal. Eu na minha casa eu faço o meu, não. Esse negócio de sangue na cabeça, ori, né, não existe. Só vai destruir as pessoas. Já foi falado inúmeras vezes, nós vemos o resultado posteriormente, como acontece com as pessoas. Agora, a fundamentação, cada um faz aquilo que lhe convém, entendeu? Se a pessoa tem a sua nomenclatura, minha quimbanda é tal, tal, tanto que eu, particularmente, vou me desvinculando de terminologias que está defasada, como por exemplo o próprio termo quimbanda malay, que agora tem muita gente que diz que é quimbanda malay e a gente sabe que não é, mas quer empurrar a goela abaixo, porque quimbanda malay é a mais forte, a mais poderosa. O que é mais forte e mais poderoso é a fundamentação. A pessoa pode chegar aqui e falar assim, olha, minha quimbanda negou, a minha quimbanda é Mussurumi, minha quimbanda é isso, minha quimbanda é aquilo. Pode ser qual for. Tem gente que não tem nem assentamento e o espírito é mais forte de todo o fundamento de uma outra pessoa. E aí? Vai falar o quê? Vai bater de frente com o espírito? A pessoa vai ser tão burra e ignorante que vai falar assim, a minha fundamentação é mais forte do que você, espírito. Aí o espírito vai lá dar uma lição na pessoa, porque você não tem como bater de frente, né? Quer bater de frente com o espírito? Não existe, entendeu? É ignorância pura. Então isso que as pessoas às vezes não percebem dentro da religião, que o importante é a fundamentação. Hoje, Mulogi propaga um novo culto, Matumbo, onde a minha fundamentação, com raízes dentro da Quimbanda Malay, entra numa nova fase da vida. Porque eu não quero mais usar esse termo que eu tanto propaguei, tanto divulguei, mas que se tornou um comércio que de repente você quer fazer algo que seja benéfico para todos e de repente você acaba vendo que se tornou uma marmotagem para lá, lixarada para cá. Outra, isso aqui acabou, não faço mais. Não vou mais colocar tanta profundidade sobre a religião para ver as pessoas depois fazerem isso contra mim mesmo. Então quer dizer, a pessoa lê minha publicação, depois se volta contra mim, em vez de reconhecer o trabalho. Não, o trabalho é realmente digno, entendeu? É uma pessoa que realmente trabalhou sério, porque isso é uma publicação séria para sacerdotes sérios.
Só que quando você vai vender um carro de qualidade, você vai vender um carro. Se a pessoa sabe dirigir, esse é problema dela. Se ela não sabe dirigir, também é problema dela. Nós não somos culpados pelo caráter da pessoa. O que, se ela vai matar, atropelar alguém com aquele carro, isso é problema dela. Por exemplo, o novo livro de defuntaria vai sair. Não adianta tentar fazer feitiço para não sair, para atrasar, para quebrar. Vai sair. Agora, o que a pessoa vai fazer com o conteúdo que está ali dentro é um problema dela. Você está entendendo? Então, o que acontece? Infelizmente, o ser humano se comporta exatamente quando não tinha internet. Tem que denegrir, não é desvincular, como é que é a palavra? Tem que desqualificar uma outra pessoa de religião para poder se sobressair, que não tem capacidade por ela mesma de crescer, de mostrar o seu trabalho, a sua dignidade, entendeu? E, obviamente, a sua boa fundamentação. Se a pessoa tem uma boa fundamentação, ela não precisa provar para ninguém que ela tem boa fundamentação. Se ela tem caráter, ela não precisa provar que ela tem caráter. Basta ela fazer aquilo que ela tem que fazer. Mostrar o seu trabalho e pronto. Quem quiser vai ser reconhecido por aquilo que faz. Sem precisar usar o nome de ninguém. Porque mesmo com as minhas brincadeiras, eu não uso o nome das pessoas. Entendeu? Eu sei que a pessoa é marmoteira, tudo bem. Eu esculacho, humilho, mas eu não cito o nome. Por quê? Porque eu não cito o nome. Primeiro, que eu não vou dar margem para o meu canal. Segundo, que eu não vou dar essa fama, né? Eu não vou dar margem, não vou dar essa fama. E terceiro, que é antiético. Porque você dá margem para a cristandade vir falar o que quiser, dizer, olha só como é que é a religião. Eles se degladiam entre eles, entendeu? Bom, enfim, gente. Voltando a falar sobre a Quimbanda, Malay, agora eu sou Matumbo. Para quem não sabe, o termo eu vou deixar a etimologia com um mínimo detalhe descrito no livro Defuntaria. E realmente vai ser o livro. Porque se o pessoal gostou do que o anda, vai ver que como se fosse um rascunho. Entendeu? Muita profundidade. Muita profundidade. Então, é aquilo que eu me orgulho, né? De fazer um trabalho que dediquei a minha vida, assim. Quando eu morava em Santa Maria, perdi muitos finais de semana para escrever o melhor livro. Isso aqui é uma obra de arte. Se não fosse isso daqui, hoje vocês não viriam na internet o pessoal falar sobre oráculo de osso, né? Cultura banto. Ninguém conhecia. Na realidade, pouca gente conhece. Conhece o superficial, né? O que pode ser alcançado. Que, inclusive, voltando a repetir, quando digita a inteligência artificial, ela vai dar lá meus critérios sobre a cultura banto. Ela busca em mim o que você está pesquisando nela. Né? Que muita gente acha que a inteligência artificial é aquela maravilha, né? Mas ela é um Google aperfeiçoado e de uma forma, como se diz assim, manipulado. Porque quando você escreve uma pergunta, que olha bem, você escreve uma pergunta buscando uma verdade, a inteligência quer ocultar essa verdade, dizendo que não tem nos seus bancos de dados. Mas quando você digita a pergunta, você sabendo a resposta, e a inteligência artificial te dá uma resposta errada, e você corrige ela, aí a inteligência artificial arreganha. Você tem razão. O termo que você falou está errado. O termo correto é esse. Então,
Aí você começa a perceber que existe um mecanismo para que nem toda a informação seja dada. Mas o assunto continua sendo quimbanda. Então, vejam bem, antes de procurar qualquer sacerdote, não importa o linguajar que a pessoa use, entendeu? Procure saber, conhecer, ao menos ter um contato mais próximo para você ver aonde você vai se meter, entendeu? Quem são as pessoas que já iniciou e cadê as declarações dela na internet? Porque quando uma pessoa paga, veja bem, quando uma pessoa paga, ela quer ver um resultado, ela quer ver o sucesso, porque ela está se iniciando. Ninguém vai se iniciar por amor. A pessoa quer ver um êxito na sua vida, quer ver uma mudança na sua vida. Agora, se o sacerdote prometeu, sai fora. A promessa é uma coisa que nenhum sacerdote pode te dar. Mas por que hemologia? Gente, como é que você pode ser o porta-voz do Espírito? Você não pode responder pelo Espírito. Você está apenas servindo o Espírito. Então, é o Espírito que vai dar a resposta, não o ser humano. Então, quando alguém te promete riqueza, pactos mirabolantes, entendeu? Qualquer forma de promessa, você pode sair correndo, entendeu? Quem vai te dar o progresso da sua vida é a sua criatividade, entendeu? O progresso da sua vida, o Exu, ele abre o caminho para que você possa caminhar com a sua inteligência, entendeu? Que se você for burro e entrar para uma religião, não espere que ela vai cair do céu, porque você vai ficar ali parado, vai fazer meia dúzia de feitiços e vai acabar se decepcionando e saindo da religião. Por quê? Você está querendo um Aladim da lâmpada mágica. Não é bem assim. A coisa é muito mais profunda. Você tem resultados maravilhosos? É óbvio que você vai ter. Mas você tem que produzir para isso. Você é manco. Vamos dar um exemplo. Você é manco. Aí você quer ser jogador de futebol. Você não vai ter êxito, porque você é manco, né? Como é que você vai ser jogador de futebol? Entendeu? Profissional. Não tem como. Entendeu? São pequenas coisas que a pessoa precisa reconhecer o seu dom. Ah, eu tenho um dom para ser músico. Então, aí o Exu vai abrir os caminhos para que você se torne um bom músico, que você seja bem conceituado, reconhecido, porque isso é muito importante. O brasileiro não é reconhecido em muitas de suas atividades. Ah, ele é um excelente mecânico, entendeu? Para ser reconhecido, entendeu? Então o Exu, ele é essa abertura de caminho, ele é aquele protetor para avisar através de sonhos, através de sinais, inclusive através de impedimentos, né? Por exemplo, você é impedido de fazer uma viagem, o Exu está te atrasando em tudo. Por quê? Porque alguma coisa há de acontecer lá na frente. Ele já foi lá na frente por você. Então, isso é um Exu bem assentado, verdadeiro. Não o que nós vemos, que muita gente inventa moda, inventa assentamento, inventa nomenclatura, inventa tudo. Aí, ou seja, aquela velha frase, não sabe, inventa. E isso é muito prejudicial. É muito prejudicial, porque usam as pessoas como se fossem experiências espirituais. A Quimbanda não é uma experiência espiritual. Nós temos casos de pessoas que ficaram loucas, desenvolveram doenças, vícios. Você vai na Cracolândia, tem mestre espiritual lá na Cracolândia, que usou da Quimbanda e se destruiu todo mundo e acabou se destruindo. Não existe auto-iniciação. Não existe isso de um espírito nascer do nada. O que você vai atrair? Vai atrair um espírito perdido. Não vai atrair coisa boa, porque essa porta está aberta. Você abriu um portal, entra qualquer um. Agora, quando você é fundamentado na frente de um outro espírito,
Só vai entrar naquela morada um espírito verdadeiro. Então essas pequenas, mas significativas diferenças fazem com que você tenha um bom fundamento. Então o meu fundamento é bom. De outros, eu também sei que é bom. Cada um com seu fundamento. Por que o outro não pode ser bom também? Entendeu? Até do inimigo. Não, nem falo com inimigo, desafeto. Tem desafeto que faz bom. Ah, eu não falo mais com aquele cara, mas ele é que embana malei sim. E faz um bom fundamento sim. Entendeu? Ah, mas vocês não se dão? Mas isso é um problema pessoal. Entendeu? Não é por isso que eu vá desmerecer, entendeu? A hierarquia e tudo que, toda uma história como um ser humano, se é, ponto final. Agora, se eu não me dou, isso é uma coisa particular. E isso as pessoas não sabem separar. Não sabem respeitar o próximo. Não têm empatia pelo próximo. Então, quando você vai procurar, procura conhecer um pouco sobre a religião, a história da religião, como eram os fundamentos dos antigos, entendeu? Para ver o que realmente é, o que não é. E siga o seu coração. E o que é melhor de tudo, aquele que é médium, que acabou incorporando o espírito antes de ser iniciado, lembre-se bem, antes de acreditar em qualquer um, acredite no seu próprio espírito, porque se você incorpora de verdade, o seu espírito é obrigado a dizer quem é o sacerdote correto.